Já todos conhecemos a história. Um grupo de adolescentes vão acampar para uma floresta. Após uma noite de bebedeira, drogas e sexo, começam a ser mortos um a um por um assassino com uma máscara de hóquei. Por um assassino chamado Jason Voorhees. Só para avisar que este vídeo vai ter cenas de violência. Claro que é violência falsa, mas se não gostam deste tipo de filme, provavelmente nem deviam estar a ver este vídeo. Por isso saiam. Mas antes, não se esqueçam de subscrever ao canal e tentar ver outro vídeo que talvez seja mais a vossa cara. Enfim, histórias com assassinos sempre foram bastante populares, mas uma grande parte destas histórias era de mistério. A partir de Psycho em 1960, isso começou a mudar. Como a audiência com curiosidade em ver o tipo de violência que era rara de ser mostrada no cinema, começaram a surgir filmes splatter. Aqui, a violência gratuita era a atração principal. Claro que a maior parte destes filmes recebia o mesmo respeito que um filme pornográfico. Afinal, nem tinham ambições artísticas particularmente altas. Mas na Itália, começaram a aparecer filmes violentos com ambições artísticas. Os Giallo. Estas histórias ainda tinham elementos de mistério, mas focavam-se mais na violência. E se no cinema até a violência gratuita era horripilante, os Giallo mostravam-na de forma mais artística e até bonita. Nos Estados Unidos da América havia filmes precursores aos slashers que por vezes até são contados como sendo slashers, como O Massacre no Texas. Mas esta era uma obra mais focada no realismo e um universo mais sujo, desagradável. De certa forma tinha quase tanto de folk horror como de slasher. Em 1974 também foi lançado Black Christmas, que mais tarde passaria a ser considerado parte do subgénero. E a verdade é que este é um filme incrível, que merecia ter tido mais atenção no seu tempo. A grande revelação veio quando John Carpenter, realizador de Assalto à 13ª Esquadra, decidiu tentar fazer um filme de terror barato. A premissa era apenas de um assassino que sai à noite para matar babás. O seu filme foi baratíssimo, com uma melodia original criada por si e um estilo minimalista. Mas o resultado mudou o terror para sempre, quando Halloween estourou e se tornou num sucesso. Tentando se aproveitar do sucesso de Halloween, Sean S. Cunningham quis pegar no conceito para fazer uma versão mais extrema, porque Halloween era minimalista na execução das suas mortes. Não havia gore. O slasher de Cunningham não era planeado apenas como um filme, mas sim uma montanha russa. Em Halloween, a rapariga mais púdica é a única que sobrevive. Isso não foi propositado, mas Sexta-feira 13 fez disso uma regra. Porque as motivações do assassino do primeiro filme põem-no a vingar-se de adolescentes hormonais. O filme foi um sucesso, que também foi feito com pouco dinheiro. Daqui foi devidamente gerado um subgénero de terror, com vários estúdios e produtores a experimentarem fazer as suas próprias variações deste tipo de história, tentando se superar uns aos outros na violência e criatividade das mortes. Deputy London has just informed me that a prowler has been seen around the campus, and, well, he could be dangerous. Harry, I'm coming! This whole fucking town is going to die! Acho que todos nós sabemos quem Jason é, pelo mero facto de estar tão presente na cultura popular. Nos últimos anos, Michael Myers, antecessor de Jason, tem conseguido voltar a tornar-se na cara do género slasher, graças a filmes modernos de terror continuarem-se a inspirar em Halloween, e à franquia ter conseguido ressuscitar. Mas quando eu era mais novo, conheci Jason primeiro. Para já, os DVDs eram mais fáceis de se encontrar do que os do Halloween original. O que estava mais facilmente disponível era o do remake de Rob Zombie. Além disso, a máscara de Jason sempre foi inserida em desenhos animados. Ainda me lembro muito vagamente de quando Freddy vs Jason chegou ao cinema. Não fui ver, obviamente. Eu ainda era um puto.
mas a franquia Sexta-feira 13 sempre me deixou curioso. E então, a certa altura, decidi ver Sexta-feira 13 desde o início, um dos meus primeiros filmes de terror. Antes de pensarem sequer na narrativa que Sexta-feira 13 iria ter, a primeira coisa a ter sido criada foi o seu póster. A ideia era basicamente fazer um slasher que funcionasse como uma montanha russa, que fizesse Halloween, na altura considerado muito violento, parecer manso. Acho que o tempo foi simpático para este filme, pois a primeira coisa que surpreende quase todas as pessoas que o veem é o facto de o assassino não ser Jason, mas sim a mãe de Jason. O filme tenta criar uma espécie de surpresa quando descobrimos quem o assassino é, como um psycho ao contrário, no qual é a mãe que é possuída pelo espírito do filho, mas a personagem dela aparece tão repentinamente que parece que só pensaram em quem o assassino era neste preciso momento em que ela apareceu. Mas uma vantagem de Pamela Voorhees é o quão fácil até é simpatizar consigo. Ela é uma mãe cujo filho Jason morreu afogado devido aos monitores adolescentes do campo de Crystal Lake não lhe estarem a prestar atenção. Por isso, ela comete homicídios para que o campo permaneça encerrado, trazendo a sua vingança a todos os adolescentes hormonais que se atreverem a aproximar de lá. Onde o filme é mais memorável é nas mortes. Aquela mulher devia mesmo ter mãos de aço para conseguir furar uma cama e um pescoço de uma só vez. Os efeitos especiais foram criados por Tom Savini, já conhecido como uma lenda do cinema de terror, o homem por trás dos zombies de Dawn of the Dead. E esta é a atração principal de toda a franquia, os efeitos especiais das mortes, para vermos a alta variedade de formas como as personagens podem ser mortas. A derradeira montanha russa dos slashers. Com a parte 2, a equipa por trás destes filmes encontrou um problema. A assassina do filme anterior tinha morrido, juntamente com quase todos os outros personagens, e a única sobrevivente não era particularmente memorável ou interessante. Foi quando decidiram que Jason teria sobrevivido ao afogamento e que seria o assassino a partir de agora, com a sua imagem icónica, um saco na cabeça. Sim, a máscara de hockey demorou algum tempo a aparecer, mas tenho de admitir que o saco também dá um aspecto muito sinistro. Esse look faz lembrar o do assassino de The Town That Dreaded Sundown. Ainda por cima, Pamela ainda está presente no filme, como uma cabeça cortada. A parte 3 originalmente era para se passar num hospital psiquiátrico, como uma espécie de voando sobre um ninho de cucos, invadido por Jason, o que também teria tido algumas semelhanças visuais com Halloween 2, no qual Michael Myers invade um hospital. Mas já a atriz original não quis regressar, por isso voltamos aos homicídios em Crystal Lake, mas este filme foi especial. Sexta-feira 13, em 3D. As gravações foram mais demoradas por causa disso, e aparentemente o filme até é giro de se ver em 3D, mas quase todas as versões home media são normais. As cenas em 3D não causam o mesmo efeito que de certeza que causavam no grande ecrã. Também foi a partir daqui que Jason largou o saco e foi rebatizado como a máscara de hockey. Este sim, é o Jason que todos conhecemos. Parte 3 continuou a ser mais do mesmo. Mais mortes elaboradas e mais corpos. Mas para além dos visuais irem mais diretamente contra nós, também houve uma música disco. Por esta altura, os filmes de Sexta-feira 13 continuavam a ser muito lucrativos, mas também muito pouco respeitados. A Paramount Pictures tinha alguma vergonha em ser associada a estes filmes. A parte 3 tinha sido pensada como uma espécie de conclusão, para a saga acabar como uma trilogia. Mas mesmo assim, o estúdio decidiu ser mais óbvio com a finalidade do filme seguinte. Sexta-feira 13, o capítulo final. Um subtítulo que depressa ficou desatualizado. Esta obviamente é uma franquia muito repetitiva, daí eu falar mais sobre os filmes irem procurando novas formas de mostrar violência do que aquilo que tentam melhorar nas narrativas. Capítulo final é exatamente mais do mesmo, mas destes supostos 2 últimos filmes, os realizadores tentaram apimentar um pouco as relações dos adolescentes. Com o capítulo final, houve uma maior quantidade de improviso. Come on in! Oh, no, we have no suits. Um dos personagens é interpretado por Crispin Glover,
o pai em Regresso ao Futuro. E ele aqui começa a fazer esta dança. Incrível. Até adicionaram um miúdo estranho que faz máscaras para tentarem fazer um paralelo com o próprio Jason. Tom Savini regressou para fazer os efeitos especiais e se adoram efeitos de filmes de terror dos anos 80, de certeza que também vão gostar do que foi feito aqui. Esta primeira vaga de filmes de Sexta-feira 13 é muito marcante. É algo que associo imenso ao terror dos anos 80. Os filmes não são lá muito bons. São como uma cápsula do tempo para as velhas histórias de terror contadas à fogueira. E não me perceba mal, nos anos 80 houve vários filmes de terror de qualidade. Por exemplo, O Pesadelo em Elm Street é francamente superior a qualquer um destes Sextas-feiras 13. Também havia outros filmes de estúdio bons, como Poltergeist e The Thing, Veio do Outro Mundo. Além disso, são filmes muito repetitivos, até confundíveis, mas são melhor vistos com companhia. Eram vistos por adolescentes que nas salas de cinema contavam as mortes causadas por Jason. Isso foi visto a certa altura como algo problemático. Afinal, já se estava a aplaudir a morte das vítimas, em vez de se ficar chocado com isso. These kinds of movies put some very bad ideas in society in the context of entertainment. Yes. Mas acho que isto faz parte dos filmes funcionarem como uma montanha russa e não meramente como cinema. De certeza que já viram um filme de terror e disseram à personagem para não entrar ali. Como se ela fosse Dora a Exploradora e nos fosse ouvir. Algumas das personagens comportam-se de uma forma burra, o que cria exatamente o que os produtores queriam, uma reação no público. Porque quando damos por nós, estamos envolvidos nos eventos de uma forma ou de outra. Até é irónico estes filmes terem gerado controvérsia entre a audiência mais púdica. Afinal, a própria perspectiva dos filmes é muito conservadora. Fazem sexo antes do casamento? Tomam drogas? Bebem? Vocês vão todos morrer. Por isso, estes filmes não são propriamente um tesouro do cinema, mas sim um dos aspectos que o cinema também pode ser. Mero entretenimento. Algo que nos envolve durante aquela hora e meia. E tal como tanto do que à primeira vista parece ser lixo, o tempo é simpático com a sua existência. De repente, estes filmes tão próprios dos anos 80 têm uma aura que representa a sua era perfeitamente. A saga de Sexta-feira 13 não acabou por aqui, mas estes 4 filmes são uma boa representação do período conhecido como a Era de Ouro dos Slashers.